Olá, você está no cantinho da Clau. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. A partir de agora, nós vamos fazer reflexões maravilhosas a respeito da nossa vida e, por que não dizer, colocá-las em prática, o que é mais correto de se fazer. Eu venho pedir para você, se você puder, nos seguir aqui no nosso canal do YouTube. Eu agradeço imensamente, porque sempre traremos temas diferenciados para vocês, mas para nós colocarmos em prática. Então, dê o seu like aqui. Claro, dê a sua visão também daquilo que você pensa a respeito dessa pergunta. Nós somos o nosso pensamento? É ele que nos rege 24 horas por dia? Eu diria que sim. E eu já diria para você que sim. Eu tenho experiências da minha vida que eu posso compartilhar com você que muito fez eu mudar a respeito disso. Começando, eu quero trazer para você um pensamento de Eleanor Roosevelt. Ela nos coloca para pensar a partir do momento que ela escreve, né, e deixa isso para nós. Ela diz assim: você ganha força, você ganha coragem quando você tem confiança, quando você tem coragem de experimentar e vivenciar o que você realmente quer. Então, bacana o que ela escreve, né? Mas para isso, ela diz assim: você tem que encarar os seus medos. Se o seu pensamento e o seu medo for maior que você, dificilmente você começa a caminhar para frente. Então, são coisas muito sérias para nós pensarmos. É sobre isso que eu venho falar com você hoje. Será que nós conseguimos mesmo controlar a nossa mente? Alguém poderia me perguntar agora: mas, Clau, em meio a situações tão difíceis, pessoas que perderam entes queridos, pessoas que perderam trabalho, né? Você liga a televisão, você vê guerra para tudo quanto é lado. Isso não dá medo? Sim, nós mesmos paramos para pensar a respeito da nossa vida. Será que eu sou capaz? Será que eu consigo? A gente está sempre vivendo esse será, não é verdade? Você vai fazer alguma coisa, você diz: ah, eu acho melhor não. Ah, eu não sei se vai dar. É assim que o ser humano é. É uma grande realidade, gente. Nós somos assim, todos nós somos assim. Mas eu acho que é hora de nós refletirmos melhor sobre isso. Se nós somos o nosso pensamento, por que não começarmos a trazer para nós energias positivas? Mas como que eu faço isso? É tão simples assim? Talvez não seja tão simples assim, mas é possível. Você pode, eu posso. Então todo mundo pode viver essa experiência. Porque ao invés de você pensar que não vai conseguir, você afastar imediatamente esse pensamento de você. Ah, mas não é tão simples assim. E se pensarmos mais na nossa capacidade, o quanto nós somos capazes de fazer a diferença no mundo, com a força do seu pensamento. O quanto somos capazes, quando você liga a TV e vê alguém fazendo algo pelo outro, essa pessoa, ela nem sequer tem tempo de pensar alguma coisa ruim, porque ela está em constante movimento. Ela transforma a vida e ali é como se fosse uma troca. Essa troca existe. Quando você se transforma em ser uma pessoa, em ter ideias diferenciadas, uma situação é capaz de mudar várias na sua vida. Então, você precisa atrair o bem. Então, é fácil dizer, né? Como atrair o bem? Como fazer as coisas serem concretas para cada um de nós? Eu vou contar uma experiência minha, que eu acho que essa experiência minha, ela vai responder muito daquilo que você está imaginando agora. Nossa, mas refletir sobre isso e pronto? Não, é vivenciar isso também.
Eu me lembro que em 1997 eu comecei a fazer faculdade de letras. Eu queria muito dar aula, né, ser professora de língua portuguesa. Em 2000 eu me formei. E quando eu estava para me formar, um professor, um grande professor que já não está mais entre nós, ele disse assim para mim: Clau, por que você não tenta fazer um mestrado diretamente na PUC? Eu disse para ele assim: porque eu não tenho dinheiro, porque eu não tenho condições de sair de uma faculdade sem enfrentar o mercado de trabalho e ir fazer um mestrado na PUC, não dá, é impossível. Ele disse para mim assim, eu me lembro, nós estávamos em sala de aula, terminando a última aula, ele disse assim para mim: não, isso não é verdade. Você nem sequer foi pesquisar o quanto você tem de chance para começar, você nem sequer perguntou nada para mim e está dizendo que você não pode, que você não consegue. E aí muitas coisas passaram pela minha cabeça, eu estava no final de curso, e de repente ele me convenceu. Eu terminei o curso de letras e 6 meses depois abriram as vagas na PUC para um mestrado. E eu assim, né, novinha, sem conhecimento de nada, completamente perdida, eu fui e prestei a prova. E era uma prova, pessoal, para vocês terem uma ideia, que eu estava concorrendo com pessoas assim de alto gabarito, pessoas que eram donos de escola, pessoas que tinham mais de 20 anos de experiência no mercado de trabalho. Eu era uma garota de 27 anos de idade. Gente, muita loucura, né? O que passa pela sua cabeça nesse momento? Mas como? O que eu tô fazendo? E aí eu comecei a perceber que eu fui indo, eu fui deixando me levar. Eu acho que a minha vontade naquele momento era maior que eu. E aí eu fico pensando hoje, eu volto para o meu hoje e eu digo assim, por que a minha vontade não tem que ser sempre maior que eu? Eu já vivi essa experiência antes. Era isso que eu sempre pensava durante toda a minha vida. E eu me lembro que eu comprei 4 livros e eu me debrucei, eu peguei um caderno, né? Eu estava sem trabalhar, eu tinha terminado a faculdade de licenciatura em letras, eu peguei um caderno, peguei esses 4 livros e fui fazer comentários. Eu escrevia no caderno aquilo que eu entendia a respeito dos livros. E fiz um estudo de quase 2 meses ali daqueles livros. E chegou o dia de eu prestar o meu mestrado. E eu fui até a PUC prestar o meu mestrado tão nervosa. Olha, gente, eu nem levei o dicionário de inglês. Nós teríamos ali também uma prova de segunda língua, né? Para ver o que você entendia daquilo que estava escrito. Eu não levei, eu estava completamente nervosa. Mas ainda eu digo para você que toda a minha vontade, ela compensava o meu nervosismo. Gente, uma experiência maluca. A minha vontade era tão grande, que ela compensava qualquer coisa na minha vida. Alguém apareceu, emprestou o dicionário para mim. Eu fiz a prova também de língua portuguesa. Eu fiz uma resenha, eu misturei a ideia de cada autor ali que estava envolvido. E ali eu disse, nossa, eu sou maluca. Essas pessoas que estão aqui do meu lado, eu olhava e eu dizia, meu Deus, é muita experiência junta. E de repente eu fiz a prova e fui. Fui, mas com aquela minha vontade, né? A vontade de vencer, a vontade de conseguir. E um dia eu estava tirando carta, o meu celular tocou e era da PUC, dizendo para eu comparecer lá para uma entrevista que eu tinha passado. Gente, até aí foi uma loucura. Imagina a minha emoção, né? Tendo que tirar carta e lidar com essa situação. E eu comecei a pensar, eu falei, meu Deus, mas será que a minha vontade é tão grande assim? Como? Eu só tenho o curso de letras. Eu nem sequer tenho a experiência que eu necessito para entrar no mestrado.
E aí eram poucas vagas, porque alguém pode dizer, ah, mas pagou, passou. Não, eu não tinha dinheiro, gente. Ainda tinha essa questão, eu não tinha dinheiro. Eu ia ainda ter que lidar com a questão de dizer, e agora? Como eu pago isso? Porque ninguém vai pagar isso por mim. E eu queria saber imediatamente como que eu pagaria isso. E aí eu fui para a entrevista, peguei um professor muito profissional e ele fez a entrevista comigo. E depois de 1 semana e meia, eu recebi a notícia. Eu nunca conto isso para ninguém. É a primeira vez que eu levo isso ao ar. Porque a gente não conta essas coisas, porque as pessoas pensam que você tá se achando. Eu passei em primeiro lugar, competindo com pessoas que tinham escolas, pessoas experientes. Gente, a minha vontade era maior do que qualquer coisa nesta vida. E aí eu comecei a entender. Sim, era uma resposta, era uma primeira resposta que eu tinha na minha vida, aos 27 anos de idade. Sim, nós somos o nosso pensamento. Eu queria mais que tudo. E as coisas começaram a acontecer. Gente, para vocês terem uma ideia, eu não tinha a primeira mensalidade para pagar a PUC. Sabe o que aconteceu comigo? Eu consegui uma bolsa de estudos de 1 ano e meio. Ou seja, eu terminei o meu curso, eu consegui. E hoje eu trago para mim mesma essa experiência de vida. Eu trago para mim mesma que eu sou capaz de conseguir tudo aquilo que eu quero por meio daqui, ó, da minha mente, da minha vida, do meu pensamento. Então, hoje, o que eu quero deixar para vocês é essa reflexão. Nós temos muito mais coisas para falar e nós vamos falar sobre isso. Mas hoje fica para nós essa reflexão. Tudo eu posso quando eu acredito em mim. Você pode ter a sua fé, você pode ter a sua crença, isso tudo é muito importante. Mas você também acredita em você? O quanto você acredita em você? Então eu quero deixar isso para nós pensarmos no dia de hoje. Eu vou voltar. Coloque aí, dê o seu like, me siga no meu canal, porque eu vou voltar contando mais experiências de vida para você. E a partir dali, a minha vida mudou. E depois de 2 anos, eu já estava numa faculdade dando aula. Sim, eu mudei a minha vida por meio da minha vontade, que era maior que tudo neste mundo. Maior até do que a minha experiência, que era uma coisa que eu não tinha, gente. Então fica aí essa dica para você, essa história de vida, e pense muito sobre isso, porque nós vamos voltar a conversar. Obrigado a todos, a todas pelo carinho, pela atenção. Espero que vocês tenham gostado e vamos voltar a falar sobre isso. Um beijo e até mais.